Mais uma vez saudando a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto de hoje, ele é em ação de graças pela nova jornada que está diante de nós. Não sabemos o que nos aguarda, mas sabemos quem nos aguarda e quem caminhará conosco durante todos os dias do novo tempo. Que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, clamando a Ele que Ele possa nos guiar por essa nova jornada em nome de Jesus. Nós vamos ler o Salmo 131, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. E nós rogamos a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor veja se há em nós caminhos maus, que certamente os há, e que o Senhor os tire de nós, e que o Senhor nos conduza continuamente ao caminho eterno. Que sejamos impactados com a presença gloriosa do Teu Espírito, aonde quer que possamos ir, e o que seja que possamos fazer, Tu estejas conosco, Senhor. Sustenta-nos com a Tua mão direita fiel, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, mais uma vez quero agradecer a presença de vocês. E o desejo nosso é compartilhar a experiência de quem descobriu o descanso de Deus e desafiá-los a experimentar esse descanso. A gente sabe teoricamente que o descanso de Deus não é uma condição, não é um simples relaxar humano, mas esse descanso, ele tem D maiúsculo. Ele se chama Jesus, o Cristo de Deus. E nós precisamos, mais que em qualquer outra época, buscar, experimentar esse descanso bendito. Este salmo, como já foi dito, é de autoria de Davi e trata de uma das inúmeras experiências do salmista. Neste texto, seu autor diz que é possível sim experimentar uma confiança absoluta no Deus Todo-Poderoso, ao ponto de poder descansar em seus braços amorosos e eternos, mesmo em meio às dificuldades. E diga-se de passagem que as dificuldades não têm sido poucas para a maioria daqueles que servem ao Senhor. E eu tenho glorificado a Deus, porque tenho conhecido homens e mulheres de Deus que têm perseverado na fé, mesmo apesar de todos os pesares. E eu proponho hoje que aprendamos com quem experimentou esse descanso preparado por Deus para todos os que nele confiam verdadeiramente. E mais uma vez quero desafiá-los a que, como grande meta
deste ano que começa, que nós aprendamos a descansar nos braços eternos e amorosos do nosso Pai Celestial. A humanidade hoje vive em busca de uma fórmula mágica para se livrar de uma vez por todas da ansiedade, que tem sido a mãe das mais diversas patologias emocionais e físicas. E nos meios cristãos, essa tendência também tem dado lugar a um sem número de ministérios oportunistas, que tem o objetivo de caçar e aprisionar a alma do povo de Deus, ao invés de ensiná-lo a buscar refúgio no Senhor e confiar nele somente. E quanto a isto, ninguém aqui está mais preparado do que o outro, nem eu. Estamos todos necessitados de buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E eu digo como um salmista: se não fosse o Senhor que tem estado, eu posso falar por mim, ao meu lado, eu já estava a Tamarineira nem existe mais, mas eu já estava do hospício para dentro, uns 3 dias de viagem, atirando pedra. Se eu estou de pé, é porque o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. E eu digo a cada um de vocês: busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Deixe-se ministrar pelo Espírito de Deus, e grandes coisas o Senhor certamente fará. E quando eu falo dessa questão aqui de buscar refúgio, de buscar quietude em Deus, eu não estou falando aqui da necessidade ilícita da busca de um profissional quando se reconhece uma patologia, porque há muitos doentes em nosso meio, precisando de medicamentos, precisando de psiquiatra, precisando de psicólogos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma maneira geral da necessidade que a maioria de nós tem de aprendermos a desfrutar desse descanso bendito chamado Cristo Jesus. E aí a gente pergunta: será que existe essa fórmula? A Bíblia afirma que sim, e ainda nos assegura que na verdade essa não é uma fórmula, é uma pessoa, Jesus Cristo. O grande problema é que não conseguimos nos entregar a Ele completamente. O recebemos como Salvador, mas não entregamos a Ele o senhorio das diversas áreas das nossas vidas. Uns estão inquietos por um motivo, outros por outro, mas é preciso que o Senhor tenha o senhorio, o controle soberano de todas as áreas das nossas vidas. O autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 10, ele diz: porque aquele, escuta só isso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. É palavra do Senhor. Precisamos entender que quando Jesus é Senhor de nossas vidas, os problemas não vão deixar de existir por causa disso. Mas ao entregar a Ele esses problemas, essas dificuldades, essas inquietações, conseguiremos superá-los sem desespero ou desequilíbrio. Ele é aquele que tem o controle de tudo em suas soberanas mãos. Recorro mais uma vez ao profeta Isaías, dessa vez. Isaías 26:12, ele diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Se a gente fosse parar aqui para ouvi-los, certamente, mesmo sendo poucos no dia de hoje, nós não sairíamos daqui tão cedo.
Porque são muitas encrencas familiares, são muitas inquietudes, são muitas agonias profundas, são muitas decepções com cônjuges, com filhos, com irmãos, com parentes. Mas entrega ao Senhor. Deixa que o Senhor assuma o controle soberano de todas as coisas. O texto lido nos apresenta o testemunho de Davi com relação a esse descanso. E ele nos diz o que é necessário para alcançar esse descanso. É possível sim. Primeira coisa, é preciso esvaziamento de nós mesmos e o exercício de uma humildade verdadeira. A humildade é a virtude pela qual reconhecemos nossos defeitos, limitações, fraquezas, incoerências, inadequações, finitudes e uma profundíssima dependência de Deus. Enquanto a soberba é o agir independentemente da vontade de Deus, que visa a autoexaltação e o aplauso. Davi havia experimentado no passado o resultado de sua soberba ao levantar o censo de Israel para a sua própria glória. Seu pecado afetou a nação inteira. 70.000 morreram. Através da humildade conseguimos reconhecer e confessar os pecados e nos prepararmos para receber a ajuda e o conforto de Deus. Nem sempre aquilo que esperamos como resposta é aquilo que nós precisamos. Por isso é interessante que ao orarmos, que possamos dizer: Senhor, eu queria que isso acontecesse assim. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. A vontade do Senhor, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Davi chegou a um momento de sua vida que olhou para trás e percebeu a inutilidade de tantas lutas para conquistar o que conquistou e resolveu colocar-se diante do Senhor numa atitude de humildade e entrega. O Senhor se agrada do abatido e contrito de espírito que treme diante da sua palavra. Aí mais uma vez quero recorrer ao profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aí vem a segunda sugestão ou direção trazida por Deus através de Davi, para que nós possamos alcançar esse descanso. É preciso disciplina para experimentar o descanso de Deus. Note que aqui o salmista diz: fiz sossegar a minha alma. E o Senhor diz a cada um de nós: aquiete-se. Aprenda a fazer sossegar a sua alma exigente. Aquiete-se na presença do Eterno. Lembremos-nos do que disse o autor de Hebreus: esforcemo-nos para entrar no descanso de Deus. Ele empenhou-se, esforçou-se para domar a sua alma, para que ela obedecesse à vontade de Deus. O desejo da carne não é obedecer ao Senhor, é dar vazão aos seus anseios. E na maioria absoluta das vezes, o anseio da carne é contrário ao Senhor. A medida do ter não enche nunca. Meu marido costumava repetir muito essa frase. As pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que alcançam. Elas estão sempre querendo mais.
E esse querer mais o tempo todo gera doenças emocionais seríssimas. Domar a alma não é uma tarefa fácil. A alma é exigente, ela cobra e sempre quer mais, repito, nunca está satisfeita. A alma clama pelo elogio, pela fama, pelo reconhecimento, pelo aplauso. Ela procura tirar a glória que só a Deus é devida. Somos transformados quando temos nossa alma ou a nossa mente renovada pela palavra de Deus. E para que essa mente seja renovada, precisamos ler exaustivamente a palavra de Deus, clamando a Ele que aplique aquela porção que nós lemos ao nosso coração. Só aí experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo certo pensador cristão, não lembro agora o nome para variar, o grande mistério da fé que precisamos aprender é que fé não é mover Deus em nossa direção, mas é um mover nosso na direção de Deus. Quando nos movemos assim, humildemente, na direção de Deus, alcançaremos o seu colo em oração de fé, e ali somos aquietados, acalentados e refrigerados, mesmo em meio às lutas mais intensas. Como aquela criança que chora e é consolada nos braços de sua mãe ou do seu pai. A fé, quando exercida nesse nível, não tem complexidade. É assim simples como a fé de uma criança. Essa confiança, ela é incondicional. E Jesus testifica sobre isso em Mateus 18:3, ele diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em outras palavras, não desfrutaremos daquilo que é direito nosso. O Senhor fala de plenitude, de vida abundante, que não é em absoluto a ausência de problemas ou acúmulo de bens materiais, como muitos pensam, mas uma quietude confiante nos braços amorosos do nosso Pai Celestial, mesmo no meio das piores tempestades. E eu gostaria de hoje, nesse começo de jornada do ano, desafiá-los a orar incessantemente para aprender a experimentar esse descanso de Deus pela fé. Se Davi conseguiu isso tanto tempo antes da graça de Deus ser encarnada, nós também conseguiremos, mais ainda, em nome da graça viva de Cristo, a graça viva de Deus chamada Jesus Cristo. Aí vem o terceiro ponto que nos leva a esse descanso. É preciso falar disso como Davi. E ele disse: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Fale com a sua alma. Diga a si mesmo que cada um de nós, que eu possa dizer, Nádia, descansa em Deus. E que cada um de vocês, na hora de recolhimento, na hora das suas orações, naquele diálogo íntimo com o Senhor, você possa se dizer isso: descansa no Senhor. Que você se aquiete em Deus. Aquilo que tem tirado o seu sono, tirado sua paz, inquietado o seu coração, só o Senhor pode resolver. E Ele vai resolver, do jeito e no tempo dEle, não no nosso. O salmo lido, ele é um cântico de romagem. E esses cânticos faziam parte do inário de bolso do povo de Deus durante as tarefas diárias e em suas peregrinações para Jerusalém. Essas verdades, olha que coisa interessante isso aqui. Essas verdades eram cantadas para não serem esquecidas. E hoje, mais do que nunca,
nós precisamos cantá-las, decantá-las, recitá-las, para que não venhamos esquecê-las. Proclamar sempre as verdades eternas de Deus. Crer e confessar é um princípio bíblico que precisa ser exercitado enquanto estivermos vivos sobre a terra. Assim como o pecado de Davi repercutiu negativamente sobre a nação no passado, a lição aprendida na vida espiritual particular de Davi teve uma aplicação e uma repercussão na vida nacional do seu povo. E tem alcançado todos, em todas as épocas, todos aqueles que creem e praticam essas verdades eternas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Que nesse primeiro culto do ano, nesse primeiro culto dominical do ano, nós possamos ratificar ou estabelecer uma aliança com o nosso Deus, de uma só postura. Não adianta 2 pesos e 2 medidas. Não adianta ser alguém dentro da igreja cheio de glórias e aleluias e ser uma praga dentro de casa e no ambiente de trabalho. Por isso que muitas vezes aquela bênção tão esperada não desce. Porque tem coisas do temperamento obstaculando, impedindo que essas bênçãos desçam. E quando eu trago essa palavra corta primeiro a mim. Eu tenho dito isso muitas vezes, vou dizer pela 70ª vez. Precisamos, em nome de Jesus, nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. A gente só enxerga defeito e pecado nos outros. E quando a gente aponta esse dedo para frente, tem 3 para nós. E ainda tem um em pé aqui querendo se virar para a gente. Isso é sério demais. Às vezes o problema não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é a filha, não é o irmão, não é a irmã, não é o vizinho, é você. Que nós possamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Que neste novo ano não repitamos as mesmas encrencas do passado, as mesmas posturas do passado. Porque se agirmos assim, o final do ano será igual ao ano anterior, cheio de encrencas. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. Não é pelo pastor, pela pastora, pelo irmão, pelo diácono, não. Entra no teu quarto, fala com o teu pai que ouve em secreto. E teu pai que ouve em secreto te recompensará. Quanta coisa precisa ser mudada em nós. O que esse texto nos ensina hoje, na largada da nossa nova caminhada com Jesus? Primeiro, pratiquemos a humildade, reconhecendo as nossas fraquezas, incoerências, inadequações e limitações. Que nos rendamos à vontade do Senhor. Tenhamos cuidado com orgulho, a soberba, que é um agir independente da vontade de Deus. Em segundo lugar, disciplinemos a nossa alma. Coloca a tua alma no cabresto e traz ela rendida à vontade de Deus. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, confiando nele incondicionalmente. Lembremos-nos, o descanso de Deus não é férias na praia, é uma pessoa chamada Jesus Cristo, e só nele podemos confiar. Terceiro e último lugar, compartilhemos com os que estão à nossa volta.
que o Senhor é Deus e o que Ele tem feito em nossa vida. Isso influenciará positivamente os que estão à nossa volta. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações.